meus queridos, bem-vindos ao aula. Esse conteúdo não é para pessoas que são cruas de conhecimento em renda fixa. Se você nunca investiu em renda fixa, você provavelmente vai ficar boiando no que eu vou falar. Então é para quem já investe, para quem precisa melhorar os skills em análise. Esse é um ponto. E saber de coisas importantes. Sobre alguns sites que vocês precisarão usar como fonte de pesquisa para refinar a análise de vocês. Eu não vou conseguir compartilhar a tela, então vou deixar na descrição do vídeo. Já que tá no YouTube, tá na descrição do vídeo. Vocês cliquem lá e vocês acessem o site. Combinado? Primeira coisa, quando você tá numa renda fixa, nada mais é que você emprestar o seu dinheiro para alguém, tá? E quando você empresta o dinheiro para alguém, você quer que essa pessoa te pague de volta, né? Que ela tenha a capacidade financeira para te pagar de volta. Você emprestaria o seu dinheiro para aquela pessoa que você sabe que não paga, que tá com as finanças totalmente desorganizadas, que já tá mal das pernas? Você emprestaria tranquilamente o seu dinheiro? Não, né? Você talvez colocasse algumas condições. E é isso que acontece na renda fixa. Quando a gente empresta nosso dinheiro para outra parte, para a contraparte, a gente espera garantias, espera que essa contraparte pague. Então o primeiro ponto é esse. É como se você estivesse emprestando seu dinheiro e você espera que essa contraparte te pague. Se ela não te pagar, se ela for te dar o calote, você precisa pelo menos saber o risco que você corre. Você precisa cobrar juros mais altos porque aquela empresa não tá tão bem, certo? E rezar, lógico, pra você não levar um calote e a empresa não te pagar. Então, a outra parte, quando você está falando de renda fixa, seja uma instituição financeira, seja uma empresa, é um emissor que está do outro lado. E a gente precisa analisar para quem a gente está emprestando nosso dinheiro. Então, uma coisa que eu vejo acontecer muito é que as pessoas não olham o emissor, não olham a saúde do emissor, elas olham a rentabilidade. Olha, tem exemplo, um CDB 180% do CDI. Eu vou nesse cara, esse cara é bom. Peraí. Alguém está emitindo esse CDB para estar 180% do CDI, que é uma taxa alta. O que está por trás ali, né? Isso a gente precisa analisar. E eu vejo que muita gente não analisa. Isso é o básico. Na renda fixa, nós temos 3 tipos de emissores, tá? Nós temos o governo, então Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA+, Tesouro Renda+, etc. Nós temos as instituições financeiras, então, que emitem os CDBs, os RDBs, LCIs, LCAs, sopa de letrinhas, tá? Como eu falei, quem é muito novato no tema vai ficar boiando. Mas eu posso depois fazer um vídeo mais básico, tá? E as empresas, né? Onde tem as debêntures, os CRIs, os CRAs, tá? Então são os 3 tipos de emissores e para cada um a gente tem que fazer uma análise. E desses 3 emissores, o governo é o emissor mais seguro. Ele emite os títulos públicos federais, que são conhecidos como os ativos livres de risco, que balizam a precificação dos outros ativos. Mas eu vou entrar aqui e eu vou explicar para vocês em detalhe, porque essa parte é muito importante. Mas como esse aqui é o mais seguro, ativos livres de risco, não tem risco aqui, porque se o governo quebrar, o país está quebrado. O que eu tenho que fazer aqui embaixo, ó, nesses dois? Eu tenho que analisar o emissor. E é isso que eu vou falar para vocês como fazer agora. Então, para que eu estou emprestando meu dinheiro naquele CDB 185% do CDI? Né? Para quem que eu estou emprestando meu dinheiro nessa debenture aqui? Então, a gente precisa olhar isso aqui com carinho. Então, tirando o governo, que é o emissor mais seguro, né? Em países que tem condições normais que a gente conhece, né? Você sobre o quê? Sobre as instituições financeiras e as empresas. Aí você fala assim, tá, mas aqui o risco é o mesmo? Gente, aqui você tem o fundo garantidor de crédito, aqui você não tem. Lógico, vai da análise do emissor, tá? Você tem empresas com ratings muito bons e bancos que tem FGC que estão com ratings muito ruins. Então tudo vai do bom senso e da sua análise. Mas a gente pode falar que aqui, por você ter um produto que tenha garantia do FGC, seja coberto pelo FGC, ele é mais seguro, porque se essa instituição financeira quebrar, o fundo garantidor de crédito te paga esse valor, tá? E as empresas não. Então as empresas têm que colocar algumas garantias para se tornarem atraentes. Ou seja, através de um juro mais atrativo, ou seja, através de garantias mesmo, por exemplo, garantias reais, né, como imóvel.
Então essas empresas têm que fazer alguma coisa para se tornarem atraentes, para valer a pena você investir no emissor, emprestar seu dinheiro para um emissor que não é nem o governo, não tem nem garantia da FGC. Começaram a entender? Então, como que a gente faz análise de instituição financeira, primeiramente? A primeira coisa, né, que a gente olha, Basileia, né? Então, o que acontece? Isso aqui é um acordo internacional, tem um comitê da Basileia que é composto pelos bancos centrais de inúmeros países. Eles definem algumas normas, algumas regulações para as instituições financeiras, tá? O Brasil ele é aderente ao acordo da Basileia. E o que acontece? Nesse acordo de Basileia, eles visam, o que é visado? A saúde do sistema financeiro. Então, por exemplo, quando você vê o índice de Basileia de uma instituição financeira, é o seguinte: quanto de capacidade tem essa instituição financeira de pagar suas dívidas, né, os seus credores, usando o seu patrimônio. E o Banco Central fala que uma instituição financeira tem que ter um índice de Basileia no mínimo de 11%. Tá, mínimo de 11%. Abaixo disso, fica de olho. Eu gosto de Basileia, de instituições financeiras com Basileia ali por 15%, 16%. Eu não gosto muito de cravado em 11%, mas lógico, a gente não tem que olhar só esse indicador. Tem outros indicadores para a gente olhar. Por exemplo, o balanço do banco. Então, como que tá vindo, né, essa evolução? Tá vindo com prejuízos? Tá vindo com lucro? Como que foi o ano passado? Esse banco teve lucro, teve prejuízo? Outro ponto, quanto que ela tem na carteira dela de devedores duvidosos, né, que é o PDD. Então, na carteira dela, no H, que é a faixa máxima da provisão de devedores duvidosos, quanto que ela tem ali nessa faixa, né? Porque na provisão de devedores duvidosos, o banco tem que tirar dinheiro dele e colocar na provisão. Ou seja, o banco não consegue usar esse dinheiro para fazer mais dinheiro, para emprestar para outras pessoas. Também o rating da instituição financeira. Então, qual que é a nota? A gente tem algumas agências de rating. Qual que é a nota da instituição financeira? E outra, notícias, né? Às vezes os números não estão muito bem, muito bons, mas aí você vê uma notícia aqui, vê uma notícia ali, que algum investidor está injetando, outro banco investidor injetando dinheiro no banco, você fala assim, então eu acredito mais que tem esse grande banco por trás, injetando dinheiro, pode ser que aí vai. Mas assim, o que é importante é você olhar essa instituição financeira e falar, olha, a saúde dela tá assim. Então não é você olhar aquele CDB 185% CDI, é você olhar a instituição financeira que está por trás. E como tá a saúde? Se você estiver convencido dos números, aí você fala assim, então eu sei que não tá bem, por exemplo, se eles estão oferecendo 185%, que é o que acontece muitas vezes quando oferecem taxas altas. Tá? O banco tá precisando o quê? Levantar dinheiro, por isso que ele tá oferecendo uma taxa alta para captar dinheiro, para as pessoas se interessarem, investirem e ele conseguir se capitalizar, porque ele não tá bem. Também tem situações que alguns emissores que estão legal, eles oferecem uma taxa alta para captar cliente. Então, como eu falei, a renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro, você precisa entender para quem você está emprestando. Mas geralmente quando você vê taxas muito que descolam, assim, preço médio de mercado, dá uma olhada no que está por trás, tá? Porque bancos quebram, tá? Eles quebram. Então, e aí você fala, mas eu tenho FGC, mas aí você vai esperar, sei lá, 40 dias, um mês? Quanto tempo vai ser para a FGC te liberar esse dinheiro? Às vezes você está colocando reserva de emergência, você precisa do dinheiro para ontem, aí tá lá, quebrou a instituição financeira, tem que passar por todo o processo do FGC para você receber. Tá entendendo o ponto? Então, quando você vê uma taxa alta na tua corretora, por exemplo, olha quem é o banco que está por trás, quem é o banco emissor. Pelo menos você sabe o que você está fazendo. Você fala assim, eu vou num CDB lá, montão por cento do CDI, bem diferente descolado do mercado. Pelo menos você sabe o que você está fazendo. Porque quando você vai na corretora, tá lá vários ativos, aí você vê CDB. Tô usando CDB como exemplo, tá? Mas podia ser LCI, enfim, LCA. CDB tal, banco tal. É o banco tal que você tem que ver, porque não é a corretora que é o emissor, é o banco do CDB. A corretora serve para vender isso para você. Esses bancos que precisam se capitalizar, pegar dinheiro no mercado, que oferecem taxas altas, eles pagam para a corretora ofertar também os ativos deles, tá? Então, você olhando a saúde do emissor, você sabe o que está fazendo. Né? Você vai naquele CDB lá, 250% CDI, eu vou. Mas eu sei o que estou fazendo, eu sei que, por exemplo, aqui tá o banco, não tá bem. Não estou dizendo que todo CDB, 200% do CDI, o banco esteja mal. Não, tá? Mas tem que analisar o emissor. Gisele, mas aonde eu acho isso aqui? Tem um site, chama Banco Data.
Eu vou colocar na descrição do vídeo o link. Então, você lá no Banco Data, você coloca o nome do banco. Então lá, pesquisa banco XYZ. Ele vai te mostrar alguns indicadores, por exemplo, a Basileia. Como que tá alguns indicadores do balanço também no banco. É um bom lugar para você pesquisar. Mas, como eu falei, dá uma olhada em notícia, dá uma olhada realmente no balanço do banco, tá? Da instituição financeira, você consegue achar isso na internet. Então dá uma olhada. Como eu falei, renda fixa nada mais é que você emprestar o seu dinheiro. Não olhem só para rentabilidade. Tem que analisar o emissor. Aí a gente já falou de instituição financeira. E quanto à empresa, né? Não tem FGC. Então risco de crédito aqui, né? De não te pagar, a gente entende que é maior. Não tem um fundo garantidor de crédito por trás. Até que a gente tem claramente que analisar o emissor também, né? Então como a gente analisa, né? Por exemplo, uma debenture de uma empresa X. Então, qual que é o rating dessa empresa emissora? Como está o balanço? Quais são os indicadores de resultado dessa empresa? O que está no prospecto, né, dessa emissão? O que está lá como garantia? O que está lá como covenant? Tem muita informação no site da Ambima, tá? Na Ambima Data, a gente consegue ver tudo isso. E informações em geral na internet, como está a saúde dessa empresa. Lembra, eu estou emprestando para uma empresa de dinheiro e eu quero que ela me pague. Então, já que eu tenho mais risco aqui nesse crédito privado, né, de empresas, eu quero um retorno maior para correr esse risco. Outra coisa, né, qual setor essa empresa ela pertence? É uma empresa de varejo. Poxa, mas eu tô aqui no momento de alta de taxa de juros. As empresas de varejo, quando é o momento de alta de taxa de juros, elas sofrem. Isso representa um risco. Então, assim, todas essas análises precisam ser feitas de ativos de empresas de instituições financeiras oferecendo a mesma coisa que o governo. Vem comigo. Você vai lá no Tesouro Direto e vê 10% ao ano. Sim. Se o ativo livre de risco, o menor risco do país, está me oferecendo 10%, ou seja, se o risco é baixo, o retorno é baixo. Quando eu vou para outra coisa que seja diferente disso, eu exijo um retorno maior. Aí você vai no bancão, tá? Aqueles que, se eles quebrarem, o país também afunda. Tá te oferecendo 10% ao ano no CDB presta assim, é mais fácil no bancão. Gosto do bancão, me atende melhor do que ficar investindo no tesouro. Ok. Aí você fala, terceiro cenário. Vou numa corretora e vejo o CDB pré 10% ao ano de um emissor lá XYZ, vou fazer análise do emissor, tá mal das pernas. Criatura, por que você vai deixar seu dinheiro aqui? Sendo que você pode ir pro governo? Pra que vai correr risco aqui? Sacou? E os ativos, né, livres de risco, os títulos públicos, são os títulos balizadores da economia. Então, tudo diferente disso, ou seja, eu estou tendo mais risco, eu deveria exigir um retorno maior, tá? E como que eu vou lá no meu banco, na minha corretora e vejo aquele CDB com vencimento em 6 meses, se a taxa tá legal ou não, tá? Existe uma coisa que chama mercado futuro de DI, tá? Então, esses contratos futuros de DI vão sendo negociados para vários vencimentos no futuro. E isso é negociado todo dia. São os investidores institucionais que operam no mercado futuro de DI. Tá? Então, são os bancos, os fundos, enfim. E essas taxas, elas vão sendo formadas para N vencimentos, né? E aí, para você saber se aquele valor tá ok ou não, você tem que olhar o valor que está sendo negociado nessa taxa para aquele vencimento em específico, tá? Por quê? Porque o governo precifica os títulos públicos com base nessa curva de juros que é feita pelo DI Futuro. Por que curva de juros? Porque todas essas expectativas de taxa, quando você conecta ela vai gerando uma curva ou assim, ou assim, ou assim, depende das expectativas, né, que o mercado tem de economia, de inflação, de política, de coisas do governo, enfim, são várias variáveis que influenciam a curva de juros, essa precificação do mercado DI Futuro. Eu não vou entrar em detalhe de curva de juros, senão vocês vão ficar doidos aqui. Mas assim, como que eu sei que aquele CDB com vencimento, por exemplo, em 180 dias tá valendo a pena? Você tem que olhar aqui, eu vou deixar o link, tá? Nas taxas referenciais B3 para aquele vencimento, quanto que o mercado está precificando a taxa.
a taxa tá em 9,80. Então, o governo vai emitir, né? Lembrando que esse mercado, essas taxas, essa curva de juros, ela muda todo dia. O governo vai emitir títulos para aquele vencimento nessa taxa. Então, tem que exigir uma coisa que não seja o governo acima dessa taxa. Essa é a lógica. Gente, eu vou parar por aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo, vai ficar muito denso. E como eu falei, o objetivo era trazer o básico, não tão básico assim, um básico avançado, porque isso aqui não é tão básico, mas é um básico avançado essencial para você conseguir analisar a renda fixa, né? Pelo menos saber o que você está comprando, o emissor e a taxa que você está pagando. Tem outras coisas para analisar em renda fixa, mas eu não vou falar sobre isso no vídeo, tá? Isso tudo eu explico na mentoria em detalhe, mas aqui o objetivo era realmente colocar vocês de algumas coisas para serem analisadas. Tem mais conteúdo sobre renda fixa que eu quero fazer, mas vai ficar para uma próxima. Por enquanto é isso, espero que vocês tenham gostado e espero que vocês façam bom proveito e consigam melhorar a análise de vocês nos produtos de renda fixa a partir de agora.